Fala galera, Bruno Tavares aqui, esse é o canal Qual Sua Viagem e hoje eu vim trazer um vídeo super rápido para vocês, para trazer as minhas primeiras impressões de leigo, pessoa que usa pela primeira vez uma bota de segurança, né? Uma bota específica para motociclista, tá? Eu tô falando de uma bota, galera, da Alpinestars, mesma marca aqui dessa luva, tá? É uma bota onde que o modelo dela é o Toucan Gore-Tex, né? Toucan é o modelo da moto, Gore-Tex é uma marca registrada ali do tecido, que evita suor, evita proliferação de bactérias, enfim, tá? E é a primeira vez que eu uso essa bota, tá? Então eu vim trazer aqui as primeiras impressões. Não é um review técnico, tá, galera? Se vocês quiserem ver um review técnico, existem outros canais aqui no YouTube. O próprio site da Alpinestars tem um review bem legal. Aqui eu estou trazendo uma experiência de dono, de usuário, tá? Uma pessoa que nunca usou um equipamento de segurança. Beleza? Então vamos lá. Primeiro falando aqui de preço, galera. Se vocês pesquisarem no site da Alpinestars, o modelo dessa bota, que é uma Toucan Gore-Tex, né, Alpinestars, a gente está falando de uma bota de mais ou menos ali os seus 4.500 a 5.000 reais. Eu sei, é uma puta grana, tá, galera? Ainda mais falando aqui de um país onde a moeda tá tão desvalorizada, tá? Qual que é a dica que eu trago aqui para vocês? E eu creio que essa dica aqui já vai valer o comentário, já vai valer a inscrição de vocês, tá? Participem de grupos, né? Da moto ou daquele objetivo que você curte, né? Que você tem como hobby. Por exemplo, você tem uma Harley, fica ativo naquele grupo de Harley. Tu tem uma Royal Enfield, fica ativo naquele grupo de Royal Enfield, né? Tu tem uma Triumph, fica ativo ali, fica atento naquele grupo. Sempre surgem oportunidades de venda, pessoas desapegando, notícias sobre promoções em concessionárias, em lojas, etc, etc. Então, surgiu um determinado dia, onde que uma pessoa do grupo, né, esqueci o nome, a pessoa pode estar até aqui assistindo, eu peço desculpas, tá? Postou que essas botas estavam em promoção lá na Triumph Oster de Santos, aqui em São Paulo, né, no litoral de São Paulo, e essa bota estava em promoção por R$ 1.745, galera. Olha a diferença de preço, de 5.000 para 1.745. Ainda é muita grana? É, né? Mas graças a Deus eu tinha uma reservinha ali porque eu já estava pensando nisso. Surgiu a oportunidade, tinham 3 pares apenas, né? Tinha o modelo, tinha o número 40, 43 e o 38, se não me falha a memória. Peguei o 43, foi tudo muito rápido, fiz o pagamento e no dia seguinte eles já mandaram aqui a bota para mim via correios, né? Chegou super rápido, teve até uma pequena competição, né, no grupo ali, porque várias pessoas tinham interesse nessas botas, quantidade limitada, preço super honesto, preço super interessante, né? A bota foi até inflacionada, né? Só para vocês terem uma ideia. Eu chamei logo que surgiu a notícia, né? Então R$ 1.750. Alguns minutos depois outras pessoas também chamaram a mesma pessoa, né? Aí a bota já foi subindo de preço, foi para R$ 1.800, R$ 1.900, né? Mesmo assim, mesmo com essa inflação, né? Lei da oferta e demanda, mesmo se eu tivesse comprado ela por R$ 2.000, seria um preço super honesto, dado tudo que essa bota aqui oferece de segurança. Beleza? Eu sou uma pessoa muito cagona quando o assunto é integridade física. Eu tomo várias cautelas, né? Eu tomo muitos cuidados ali porque eu sei que qualquer coisa que eu vacilar em cima dessa moto, eu vou ter um impacto significativo na minha vida, porque eu treino toda semana, eu preciso ter disposição física para poder acompanhar ali o crescimento, né? A evolução dos meus filhos, eu preciso trabalhar, eu estou em movimento, eu preciso gravar vídeos aqui para vocês, tá? Então qualquer vacilo
pode me tirar de circulação por um tempo ou me tirar de circulação para sempre, tá? Então, eu sou uma pessoa que tem um excesso de segurança, tá? Um excesso de zelo. E na minha opinião, galera, botas ou qualquer tipo de equipamento de segurança deveria ser usado se você vai ali na esquina ou se você vai fazer uma viagem de 2.000 quilômetros, tá? Porque acidentes podem acontecer independente da distância, mas olha que loucura, a gente só se equipa quando a gente vai fazer uma viagem longa, né? Como se a gente não caísse ou não tivesse correndo riscos em viagens menores. É uma loucura. Eu sei que não é prático, eu sei que não é usual, é super inconveniente ficar se equipando, colocando luva, colocando bota de segurança, né? Bota de ciclista para ir na padaria. Eu sei e eu também não faço, tá? Mas eu queria motivar vocês a usarem o máximo possível, tá? Ou pelo menos em situações onde que o risco ele tá mais presente, tá? Por que que ela não é conveniente, galera? E eu tô num processo de aprendizado aqui com essa bota. Ela parece uma bota ortopédica, por quê? O nosso pé, ele naturalmente tem esse movimento, né? De essa flexibilidade para caminhar, para saltar, enfim. E essa bota, ela trava o seu pé dessa forma, obviamente, para poder evitar lesões caso aconteça alguma queda, algum acidente, tá? Então, você fica travado e você perde bastante ali a sua flexibilidade, o seu movimento natural. Primeira vez que eu coloquei essa bota e andei lá em casa, parecia que eu estava andando que nem um robô, tá? Então, é tudo questão de hábito, eu sei, tá? Essa bota tem um solado bem duro, bem resistente, ela não flexiona, tá, galera? Só se você fizer muita força. Ela tem couro, né, aqui nas partes onde deve ter alguma flexibilidade, mas é muito pouca essa flexibilidade, legal? Ela tem uma caneleira bem interessante aqui, bem forte, onde que o fechamento dela é em velcro, e ela tem essas duas fivelas aqui, onde que o fecho é de alumínio, e elas são intercambiáveis, tá? Então, se porventura cair, estragar, quebrar, tu consegue comprar no site da Alpine Stars, né? Uma fivela de reposição. O que eu tô penando aqui nessa viagem, galera? Vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Olha que interessante. Quando você tá numa moto, você reduz a marcha para baixo, ok? E aumenta as marchas para cima. A grande questão é que essa bota não traz essa flexibilidade, então é uma bota grande. Então eu preciso inclinar muito a minha canela para frente para que a bota entre aqui embaixo, para eu poder subir marcha, e para reduzir, a bota não me deixa levantar o pé. Então eu preciso levantar essa bota, né, levantar o pé, fazer uma grande força para poder baixar, né, aqui as marchas ou colocar em primeira marcha. Qual que é a grande questão disso tudo, né? Qualquer tipo de execução que a gente faz ali com pilotagem, com moto, com carro, a gente tem memória muscular, né, para poder trocar de marcha, né? A gente faz aqueles movimentos que não são tão voluntários, né? Eles são automáticos. E existe também a sensibilidade do nosso corpo, né? Então, mesmo sem eu olhar para cá, e se eu estiver descalço ou usando um calçado maleável, eu sei que eu estou encostando aqui com uma determinada pressão no freio, eu sei que meu pé está aqui fora, eu sei que ele pode estar para baixo, eu sei que ele está para cima, que ele está para baixo. Então, essa sensibilidade é importante, e eu confesso que 80% aqui do meu aprendizado de moto é com base em sensibilidade, tá? Agora, essa bota tirou toda a sensibilidade do meu pé, galera. Eu confesso que às vezes eu não consigo nem sentir se eu tô fazendo pressão aqui no freio ou não. Então, eu tava andando ali na rodovia sentindo um chiado de freio. Olha que loucura. E eu falei, ué, o que tá acontecendo? Daí quando eu levantei o pé, parou. Ou seja, meu pé, ele tava apertando aqui o freio e eu não tava sentindo. E um outro ponto legal também, galera, que eu queria reforçar aqui pra vocês, é que a gente tem mais conexão com aquilo que a gente está tocando quando a gente tem mais contato com aquela coisa. Ou seja, aqui eu tenho um determinado objeto e aqui eu tenho a minha mão. Se eu colocar a minha mão assim, eu tenho um determinado sentimento, né? Eu tenho uma determinada conexão.
Agora, se eu colocar minha mão assim, eu estou muito mais conectado, eu tenho muito mais controle. Quando você usa um calçado mais maleável, aqui a gente tem a pedaleira do freio, por exemplo, tá? E você usa um calçado mais maleável, esse calçado ele vai se encaixar, né? O seu pé vai se encaixar aqui e você tem mais controle. Essa bota é rígida, então você tem uma pequena superfície de contato aqui, galera. E isso é muito estranho, porque dá a sensação que não está muito seguro, que não está tocando direito ou que vai escorregar. É uma sensação muito louca, né? Mas eu sei que tudo isso é uma questão de aprendizagem e daqui a pouco eu vou estar usando isso com a maior facilidade do mundo, tá? Então eu só queria trazer essa primeira sensação aqui para vocês, tá? Para mim é uma novidade. Eu sei que para vários de vocês que já usam há bastante tempo é groselha que eu estou falando e tudo bem, mas eu sei que existem várias outras pessoas como eu que não usam equipamento de proteção, ou porque não tem a oportunidade financeira para ter, ou porque nunca teve a necessidade, ou porque acha que é feio, ou porque é inconveniente, enfim. Mas o meu objetivo aqui no meu canal e no meu vídeo é trazer, né, consciência de segurança para vocês. Eu quero que todo mundo se divirta, todo mundo saia por aí visitando, viajando, se divertindo, aproveitando a vida com integridade física. E eu, né, motivo isso aqui a vocês por intermédio desse vídeo. Fechou? Então por hoje é isso, zero técnico, é só mesmo para trazer minhas percepções. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilha, que toda semana eu trago vídeos aqui de viagens para vocês. Fechou? Um grande abraço, fiquem com Deus, até já. Tchau, tchau.